Todo mundo já pensou pelo menos uma vez em ser famoso e viver de fazer videozinho pra internet. Porém, em 2023 eu levei essa ideia ao absoluto extremo. Pode até não parecer tanto, porque esse foi meu primeiro vídeo. Eu tive que um artista, esse vídeo aqui foi minha arte, eu precisava dizer isso. Eu gosto de uma menina na escola, não tenho coragem pra falar com ela. Eu acho que ela gosta de mim, então não é tão difícil. É exatamente porque não é tão difícil que não faz sentido. E o segundo é tão ruim quanto o primeiro. Porém, meu terceiro vídeo já foi mais interessante, que foi minha experiência com acne severa. Na metade dos meus 14 anos que eu comecei a perceber a diferença no tratamento das pessoas comigo. Seria impossível contar quantos olhares de nojo eu recebi de pessoas conhecidas, de pessoas desconhecidas. E eu comecei também a fazer vídeos engraçadinhos. Esse aqui é o primeiro cover que eu vou postar, então eu tô até um pouco envergonhado de estar gravando. Mas essa daqui é uma música que eu gosto muito, então vamos lá. Menino. Menino. E esse vídeo que hoje tá com 2.500 views, foi meu primeiro vídeo a mudar completamente toda a minha história. Porque esse vídeo era uma piadinha com a música do Matuê. Pra contexto, quando eu postei esses vídeos, eu ainda tava na escola. E tipo, um dia depois de eu postar esse último vídeo, eu recebo esse meme do gaiteiro. Eu sou da mesma cidade que ele, então a gente estudava junto. E foi aí que eu descobri que meu TikTok e meus vídeos tinham sido expostos. Logicamente, depois desse dia eu nunca mais fui na escola. E continuei postando vídeo, alguns até bem legais. Todo bom desempregado tem um dia de sacar o FGTS e eu vou levar vocês comigo nessa. E eu realmente li uma hora na ida, só que nesses clipezinhos ali eu tava só fingindo. Demorou foi que o cara não queria liberar o meu pagamento. Quando eu saí da caixa eu tava rindo muito, porque não é possível, cara, essas coisas só acontecem comigo. Chegou na hora do pagamento, o cara olhou meus documentos e me pediu quem que era meu responsável. E eu tava sozinho, porque eu não tenho relação com meus pais e eu moro com a minha avó, até por isso que eu vou agora morar sozinho. E eu fiquei um tempo conversando com ele, só que meu objetivo não era que ele ficasse com pena de mim. Até porque eu queria pegar esse dinheiro como um extra, mas eu não tava precisando, né? E eu também tava full Adidas, meu objetivo não era de jeito nenhum que ele ficasse com pena de mim. Olhei no meu bolso, tinha só R$14 e a passagem é 20. Cara, não tem nem dinheiro pra passagem de volta. E pra mim isso nem era grande coisa, porque eu ia comprar alguma coisa no mercado, ia revender e ia conseguir o valor da passagem, isso aí era de boa. Mas ele acabou ficando com pena de mim porque eu não tinha o valor da passagem e me liberou o saque. Ele disse que só tava me liberando porque se colocou no meu lugar e tal. Atendentes lá também se mobilizaram pra me ajudar, elas ficaram com pena também. Depois ficaram felizes por mim porque eu consegui. Então eu consegui sacar o dinheiro lá, todo mundo ficou com pena de mim. Cara, foi muito engraçado, porque eu nem imaginei que iria precisar de um responsável. Vim aqui na loucura, só com a passagem de ida. No final deu tudo certo, por isso que eu amo a humanidade, cara. A gente sempre tá reclamando de tudo, mas no final a humanidade é foda. Comprei um óculos, porque esse daqui tá todo fodido. Vai ficar pronto às 6 da tarde. E eu tenho que pegar o ônibus pra voltar pra casa às 6h15. Voltando pra rodoviária pra mim decorar o caminho, porque eu agora não posso errar, senão depois eu não consigo voltar pra casa. Eu disse, ainda bem que eu tô refazendo o caminho aqui da rodoviária. Eu tava indo pro caminho errado e já tinha me perdido. Aí eu pedi ajuda pra um cara ali, ele me ajudou. São 6 horas e deu pra terminar tudo. Porém, como eu consegui já abandonar a escola, eu já comecei a me considerar adulto. E na minha visão, os adultos deveriam seguir seus sonhos. E foi por isso que eu criei a série dos 30. Já faz um ano que tudo que eu vim fazendo foi pensando na minha independência. Eu guardei dinheiro pra poder alugar e mobiliar uma casa. E agora que chegou na hora de me fazer isso, pensei que isso seria muito fácil. Por isso que eu resolvi jogar fora esse dia e apresentar pra vocês um projeto novo. Eu vou chegar em uma cidade desconhecida e, como eu já falei, não vou ter nada de dinheiro. Eu só tenho um prazo. Até o final do ano eu preciso chegar a R$30.000 saindo do zero. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu vou fazer. Só tem algumas regras simples. Eu posso conseguir lucro de todas as maneiras legais possíveis, só não posso aceitar dinheiro de familiar. Eu tenho que começar a fazer lucro partindo de R$0 e prestar todas as contas aqui. E como eu vou estar sem dinheiro, os únicos recursos que eu vou levar vão estar nessas mochilas. Só algumas roupas e produtos básicos, como escova de dente. Tem que pensar em muita coisa, vou ter que empreender. A última regra é que se eu não conseguir os 30 mil até o final do ano, eu vou perder tudo. Então, ou eu consigo, ou eu perco tudo que eu consegui. E esse projeto não era excêntrico à toa. Quando eu falei em perder tudo, era porque se eu não cumprisse esse projeto, meu plano era
desviver literalmente. E foi por isso que eu comecei tão destinado. Eu já comecei essa saga sem dinheiro. Então saí da minha cidade pro meu destino por meio de carona. Eu nunca tinha pedido carona e demorou 2 horas pra eu viajar 50 quilômetros. Mas eu cheguei. Eu preciso começar a fazer dinheiro, porque senão eu tô fudido. E pra começar, eu peguei uma pedrinha do chão, fiz ela tocar o tafarel, depois vendi ela por R$1. E com esse dinheiro eu consegui comprar uma banana, vendi, comprei uma balinha, e ao final de 2 horas eu tinha R$11 com 10 centavos. Mas tava ficando tarde e eu precisava encontrar um lugar pra ficar. Foi assim que eu passei horas e horas indo em casas, simplesmente pedindo um lugar pra ficar. Essa foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porém, teve uma senhora que não quis me deixar dormir na rua e me ofereceu pagar um hotel pelo menos. Isso, tá? Tá, tudo bem, eu aceito. Porque eu não quero que você dorme na rua. Tá, Eu não tenho, mas tô te dando. Eu tenho 100 pila ainda, 120 mais eu não tenho. Mas eu vou te dar os 80. tudo bem, eu agradeço. Essa também foi minha primeira vez em um hotel. Pelo menos essa parte do dia foi legal. Ela me deu um sermão, me xingou por estar fazendo essa coisa perigosa aqui. Eu nem fiquei com pena quando ela me disse que ela tava me dando dinheiro do leite. Porque eu sou ruim, cara, eu não sou bom. Eu não sou bom. Mas amanhã eu vou dar R$1.000 pra ela porque eu achei bonitinho, né? No dia 2 eu tive meu primeiro café da manhã em hotel. Mas acabei bem certinho na hora. Fiquei pronto e agora eu vou deixar outro. Bem? Sim, dormi No muito quentinho? bem. Sim. Você aqui tem R$2.000 por agradecimento por você. O quê? Aqui tem R$2.000. Mas da onde isso? Eu posso dar pras pessoas, mas eu não posso usar no meu desafio. Não pode, tu tem que usar ele pra pagar de noite de novo pra dormir. Ó, sabe que eu posso até burlar. Se você quiser pagar mais uma noite pra mim, eu aceito com esse dinheiro Não aqui. tira dali. Como é que tu vai me dar tudo isso? Mas não tenho o que agradecer. Eu te dei o dinheirinho que eu tinha. Já que essa é a ideia. Eu achei uma pessoa que me ajudou. É que ele vai passar frio de noite. Eu dei meu dinheirinho que eu tinha. Guardei só pra banho de noite e pro leite. Nada mais o resto eu te dei. Eu não pro leite fiado até o fim do mês. Eu tenho crédito com o meu leiteiro. Mas esse dinheiro aqui é pra E você. sim, nessa série eu dei os R$6.000 que eu ainda tinha do meu dinheiro pra pessoas que me ajudaram. Eu realmente queria começar do zero pra o pessoal na internet não me rotular como playboy. Isso na minha cabeça fazia sentido. Hoje segui vendendo e comprei mais produtos. Nesses primeiros dias eu quase só comi barrinha de proteína também. Eu trouxe todas as que eu tinha em casa. E as primeiras 3 noites eu dormi em hotel por conta daquela senhora. No dia 3 eu também consegui lavar roupa na casa do filho do dono do hotel. Ele lá em casa, ele passou a sopa lá do jeito que deve ser. O dia todo passou chovendo, então pra vender seria bem complicado. Mas como tava mais parado, eu aproveitei pra ir correr na chuva também. Então foi legal. Foi legal. Como sempre, eu me perdi na volta, mas depois eu encontrei. O adquirimento de hoje foi uma pasta de dente, porque eu tinha esquecido de trazer pasta de dente. Então eu tava escovando os dentes com água, no lugar de pasta de dente. Mas eu ouvi um dentista falar que isso não é errado, então eu tava certo. No dia 4 eu continuei vendendo e hoje eu já consegui vender um pouco melhor. Hoje o dia foi bem produtivo. Agora que eu tenho mais dinheiro, eu consigo comprar por pacote. Porém, mais uma vez eu tive que parar de vender cedo porque eu de novo não tinha lugar onde ficar. Mas hoje eu consegui convencer o Luciano a me deixar ficar na casa dele. E a maior dificuldade estava sendo editar os vídeos, mas eu segui. Essa semana eu tive que chegar aqui nessa cidade sem nenhum real e eu tenho que sobreviver aqui até o final do ano. Mas hoje eu sigo vendendo, tô no dia 6 e tô documentando tudo isso. Eu tô vendendo o bombonzinho a R$2,50 e o house a R$3 se você quiser comprar um pra me ajudar. Essa era a estratégia que eu tava usando pra ganhar dinheiro. Eu só falava a verdade. E hoje eu consegui fazer R$120. Eu reinvesti 87 e fiquei com 33. E o Luciano não vai dormir hoje em casa, só que ele me deixou a chave da casa dele, então eu vou poder posar lá. Ele já não queria que eu continuasse ficando lá por causa da condição dele, só que amanhã eu vou dar um dinheiro pra ele e vou aceitar a proposta dele de dividir o aluguel comigo. E depois de estar estável, tendo uma casa sempre pra voltar, não precisando mais se preocupar com isso, vai ficar muito mais fácil de vender. Muito mais fácil de criar conteúdo também. E domingo, dia 7, eu tava cheio de dúvidas e preocupações. A minha cabeça tava horrível. Por mais que muitas coisas que eu fiz deram certo, eu com certeza não tava preparado pra viver tudo isso. Porém, o show tem que continuar. R$3.500 que eu queria te dar por ter me ajudado. Essa é a ideia do que eu tô fazendo. E ele tentou me devolver o dinheiro depois que eu parei de gravar, porque ele achou que não era real mesmo, ele achou que era só pro vídeo. Mas depois ele ficou muito agradecido. E os últimos R$3.500 que eu dei foi pro Luciano, que também foi a pessoa que mais me ajudou nessa jornada. O plano agora é continuar vendendo, dividir aluguel com o Luciano e torcer pra chegar em 30 mil até o fim do ano. Porém, até o fim do primeiro mês, eu só preciso continuar vendendo na rua.
Então essa semana eu vou vender todos os produtos que a gente ainda tem. E semana que vem vocês vão conhecer meu novo business. Depois eu fui encontrar um cara que me chamou pra ir visitar o escritório da empresa dele. Ele disse que tinha uma proposta pra mim e eu pensei que isso talvez poderia ser uma oportunidade pra facilitar a nossa jornada. Eu fui lá na boa vontade, eu só achei meio estranho que ele não queria me dizer sobre o que era. Eu quase não acreditei. Era bagulho da Renaudet. Ainda me sobrou uns 90 house e uns 70 bombons que eu ainda tenho que vender. E vamos fazer isso, que é o último dia. Semana que vem começar com o projeto que eu acredito mais ainda. Por mais que muita coisa tenha dado errado, a primeira fase da nossa série acabou. E eu fiquei lá sentado na praça pensando sobre isso. Eu não sei se o que eu vou fazer depois vai dar certo, mas eu garanto que eu vou tentar. A última abordagem que eu tô chegando nas pessoas tá sendo essa aqui. Noite, eu tô vendendo house e bombonzinho pra financiar um projeto que eu comecei há 3 semanas atrás. Tô vendendo house a R$3 e bombonzinho a 2. Se uma de vocês quiser comprar alguma coisa pra me ajudar, eu aceito Pix e dinheiro. Eu não tenho nada hoje. Obrigada, Lu. Tá bom, obrigado. E então aí eu resolvi parar. Resolvi até gastar R$35 num lanche. Não seria algo que eu faria normalmente, mas eu queria marcar o fim dessa primeira etapa. Se passaram os primeiros 28 dias da nossa série, eu consegui R$780, que é uma semana mal que eu não trabalhei, aconteceu muita coisa, mas agora a gente vai dar seguimento e vamos pro nosso próximo projeto. Primeiramente eu comprei 2 whey protein e uma balancinha de alimentos na internet. E agora eu quero empreender mais a fundo. Eu sou apaixonado pelo lifestyle fitness. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser produzir um brigadeiro feito de whey protein, 0 açúcar e com a ideia de ter o melhor custo-benefício do mercado. Eu já tô com quase tudo pronto pra começar. Só um adendo que em off eu comprei um conjunto de panela antiaderente pra ter um melhor aproveitamento da receita. Comprei os ingredientes do brigadeiro proteico. Comprei comida e coisas que precisava em casa. E o resto eu gastei com coisas que eu não precisava. Tô com 35,29. Esse dinheiro vai ter que ser suficiente. E eu que chegou pra mim e comprei tudo que me faltava. Até achei que eu ia ter que vender na rua de novo, porque me sobrou só 85 centavos. Esse é todo o caixa que a gente tem. Inclusive consegui comprar só 3 forminhas que eu nem sei se elas vão servir. Essa vai ter que ser a nossa primeira embalagem pra fazer um dinheiro pra depois poder melhorar. Eu realmente tô praticamente zerado, só tem mais 85 centavos. E a dificuldade dessa fase agora foi insano. Porque eu já tinha falado pra todo mundo que eu não queria mais vender na rua, que eu não iria mais precisar. E eu criei do zero uma receita totalmente nova. Eu mesmo fiz todas as fórmulas, todos os cálculos, mas tudo tava pronto na teoria. Eu até comprei todos os ingredientes, mas eu não podia ter prejuízo. Deixando o chocolate derreter no micro-ondas. Enquanto isso eu vou ver quanto de massa que rendeu. Deu 500 gramas. E hoje eu terminei a primeira versão oficial dos brigadeiros. Ficou muito bom, porém ficou mal acabado. Não ficou bonito e eu não tinha uma embalagem própria. Ou seja, não consegui vender e tive prejuízo. E demorou alguns dias, mas eu consegui deixar a receita perfeita. Os brigadeiros também bonitinhos. Nesse tempo eu vendi brigadeiros para alguns amigos. Foi assim que eu consegui comprar mais ingredientes. Outra coisa, eu vou criar um banner da nossa marca pra divulgar nosso produto e colocar nas academias. E depois eu vou ativar o Instagram da nossa marca, um vídeo explicando a minha proposta. Tive que aprender a fazer o banner do zero. Esse foi o resultado. Como eu ainda não tenho rótulo, vou imprimir esse banner e colocar nas academias. O único problema é que agora eu tenho que convencer os donos das academias a botar meu produto lá. Eu tava tranquilo, eu entrei lá, comecei a morrer de medo, me apresentei, falei tudo que nem um otário. Aí depois eu fui falar com o chefe. Eu vou deixar os melhores ou piores momentos. Ver se é do interesse de vocês, que eu tô produzindo um brigadeiro fit. Então, eu imaginei que seria bom se vocês quisessem colocar pra vender aqui. E eu fui em várias academias, mas eu nem vou estar colocando aqui. Obviamente nenhuma aceitou. E desde o começo minha ideia com tudo isso era empreender, mas ao mesmo tempo criando um conteúdo de alta qualidade. Porém eu não tava conseguindo fazer isso e cada vez mais o pessoal também tava deixando de acompanhar. Só que eu tinha abandonado absolutamente tudo só pra fazer isso na minha vida. Foi um negócio tão radical que eu tava certo mesmo que se eu não cumprisse minha meta, eu não iria aguentar o fracasso e eu iria acabar com a minha vida. Eu sei que soa muito imaturo eu falar isso, mas esse era o tanto que era importante pra mim e realmente era o meu planejamento. E a partir daqui, do dia 46, eu não continuei mais postando vídeos. Eu ainda gravei o que eu fiz, acabei perdendo praticamente todos os arquivos, mas eu não postei mais publicamente o que aconteceu. Mas basicamente a minha marca de doce fit, ela não deu certo indo para as academias. Eu tentei vender no iFood, mas como a cidade era pequena também não deu certo. Eu não consegui vender na rua porque o valor dos brigadeiros era muito alto. O pessoal não quer comprar brigadeiro fit na rua. Então no terceiro mês eu passei por bastante dificuldades, mas eu consegui vender brigadeiro normal e
consegui um caixa novamente. E agora eu tava vendendo brigadeiro normal, mas eu tinha menos de 3 meses pra conseguir 30 mil reais. E aí era praticamente minha vida em jogo. Então eu pensei, cara, eu já tentei empreender de muitas formas. Aqui é uma cidade que eu não vou conseguir chegar a 30 mil reais. Eu tive só a ideia de, então, para uma cidade grande e vender só brigadeiro normal, que seria o mais lucrativo. E tentar trabalhar o máximo para conseguir 30 mil reais, porque eu não podia falhar nesse desafio. Imagina, eu abandonei absolutamente tudo para conseguir cumprir isso. E eu não podia simplesmente falhar. Essa era a única coisa que eu precisava fazer. Porém, obviamente, minha cabeça já estava horrível. E eu resolvi ir para Balneário Camboriú, que era uma das cidades que mais estava crescendo do Brasil. E eu achei que se eu me esforçasse lá, eu conseguiria talvez chegar nos 30 mil reais em 3 meses. E na minha primeira semana em Balneário, eu fiquei na casa de um cara que tinha uma empresa de limpeza predial. E eu trabalhei com ele, só que ele acabou não me pagando direito. E depois ele me largou em Balneário sem dinheiro, sem lugar pra ficar. E eu tentei vender bombom, vender paçoca, como eu tinha vendido já no Rio Grande do Sul. Mas em Balneário eu tive problema com fiscalização. Eu acabei também tendo que ficar num hostel, então tipo, era muito caro pra eu pagar vendendo na rua. Até que eu não pude mais continuar vendendo na rua por conta da fiscalização. E eu também não tinha mais dinheiro pra pagar minha estadia em Balneário. E nessa época eu tava gostando muito de uma menina ali de Balneário Camboriú. A gente se falava pelo Instagram desde que eu tava no Rio Grande do Sul. Porém, como tava muito difícil minha vida ali em Balneário Camboriú, a gente continuou conversando, só que foi tanto desentendimento e tava tão complicado tudo que a gente nem se encontrou nesse ano. Depois de algumas semanas lá em Balneário, a gente já tinha parado de se falar e cortado total contato. Então foi aí algumas semanas depois de eu já estar em Balneário que eu decidi desistir mesmo dessa ideia da série dos 30. Eu aceitei que eu não iria mais conseguir. E eu vendi o iPhone que eu tinha para conseguir pagar a estadia ali em Balneário. E nesse mesmo tempo eu consegui um trabalho de carteira assinada para no próximo mês eu conseguir continuar pagando a estadia. E eu voltei um pouco para contar dessa menina por conta que antes dela, eu tinha certeza que se eu não cumprisse a série dos 30, eu iria terminar com a minha vida. Só que eu não imaginava que mesmo antes disso seria capaz de eu conhecer alguém que fosse assim tão importante. E a gente acabou nem se conhecendo, a gente não namorou nem nada, mas ela se tornou muito importante pra mim. Ela fez eu ver a vida de uma outra forma. Eu também nunca tinha namorado antes, mas ela fez eu sentir que valeria a pena eu passar por tudo aquilo e superar, se fosse pra no futuro eu conseguir encontrar alguém como ela. Eu não tinha mais esperança de conseguir ficar com ela. Logo depois ela começou a namorar um outro rapaz também. Ela me fez ver que valia a pena continuar vivendo, por mais que eu não fiquei com ela. Então foi isso, depois eu continuei trabalhando de CLT e o ano acabou, eu continuei em Balneário Camboriú. E 2024 eu usei para reconstruir minha vida. Agora eu já tinha 18 anos, agora eu tenho 19. E a série dos 30 foi a primeira vez que eu tentei mudar o mundo. E no começo do vídeo, quando eu falei sobre ser famoso e viver de fazer videozinho, eu não tava me referindo, na verdade, à série dos 30. Eu tinha criado um projeto tão ambicioso com 17 anos porque eu queria mudar o mundo. E eu fiz o prometido, eu não consegui 30 mil reais, mas eu perdi absolutamente tudo. Eu terminei quebrado, sozinho, longe de casa, com ninguém mais acreditando em mim. E eu descobri que é isso que acontece quando você tenta mudar o mundo. Esse é o preço. Mas eu também sei que é exatamente por isso que eu vou conseguir. Porque eu tô disposto a pagar esse preço quantas vezes for. Esse, infelizmente, é quem eu sou.